Olá, queridos, rapaz, tudo bem com você? Olha, a nossa intenção é compartilhar o entendimento, provocando a você que está aí nos assistindo nesse momento, a compreender um pouco mais das Escrituras e viver esse sobrenatural de Deus. Um coração sujeito, um coração leve, caminhando, silenciando a sua alma, fazendo com que o coração se incline a Deus e o céu se manifeste em gestos que o mundo muitas vezes não entende, não consegue compreender, não consegue viver, não consegue nada acerca disso. Sobre fé, o mundo, nada. Mas o reino de Deus reconhece atitudes de fé, porque são esses de fé, da fé, que fazem a vida valer a pena, de verdade. O reino de Deus corresponde a gente de fé e não o mundo. Então não espere do mundo aquilo que somente os argumentos do reino vão trazer sustentabilidade no permanecer, muito além do que você pode se justificar ou esperar pelo seu planejamento humano. Amém? Que essa palavra possa te abençoar nesse dia. Nós vamos falar sobre o preço da intimidade. O quanto que pode ser mensurado esse custo de andar com Deus. O quanto que isso tem a ver com a minha e com a sua vida. E o quanto que somos provocados em todos os aspectos para florescermos na presença do Pai. E você sabe, florescer na presença do Pai, que coisa extraordinária e sobrenatural. Porque você pode fazer todo o esforço para florescer com as suas próprias mãos e talvez não consiga. Você pode fazer a melhor decisão, tomar a melhor decisão na sua vida e andar com Deus em tudo que te diz respeito e caminhar disso com autoridade e construir nisso uma verdadeira autoridade. Olha o que nos diz Gênesis capítulo 5, versículo 24. Nos diz assim Gênesis 5, 24. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Esse para mim é um dos textos mais emblemáticos da Bíblia, porque fala que um homem chamado Enoque, andou com Deus. Ou seja, o termo de andar com Deus pode parecer distante para você. Talvez nesse exato momento, da forma que a sua fé está, abalada por causa de circunstâncias, vida, questão, dívidas, coisas que à sua volta só pioram. Andar com Deus parece não fazer muito sentido, Deus parece distante. A fé parece algo distante na sua caminhada. Agora, nós temos N exemplos bíblicos, vários exemplos bíblicos de homens, de mulheres, de idosos, de gente jovem, crianças que andaram na presença de Deus e viveram algo sobrenatural. Viveram algo além do que podiam justificar, além do que podiam imaginar, mas todos, sem exceção, escolheram estar nesse lugar e se sujeitar a esse lugar. De uma criança, podemos lembrar de Samuel, que quando foi chamado por Deus, ainda que morasse dentro do templo, vivesse entre sacerdotes e entre um sumo sacerdote, independente da condição de fé deles naquele momento, precisou de uma fala repetida, até compreender pela instrução de um mais velho que se tratava do próprio Senhor o estar chamando. A partir daquele momento, Samuel não se fez mais alheio à voz de Deus, porque passou a conhecê-la. Uma vez conhecida a voz de Deus, passou a reconhecê-la em tudo que lhe dizia respeito. Samuel era extraordinário, e ao viver de forma extraordinária, testificava o relacionamento que ele tinha com Deus. Ou seja, não adianta querer viver e ser extraordinário se não tem relacionamento com Deus. Tem gente que para saber o que Deus pensa tem que perguntar para alguém. Obviamente, Deus não tem monopólio com ninguém, então ele não fecha tudo comigo. Mas existem coisas que ele fala comigo. E eu acredito que existem coisas que Deus fala com os meus irmãos.
Deus fala com os meus amigos, Deus fala com a minha esposa, Deus fala com os meus filhos. O Senhor fala e, obviamente, seus segredos são confiados aos interessados, aos disponíveis, a pessoas que buscam esse lugar de entender quem é o Senhor e viver para o Senhor conforme vão entendendo, que o relacionamento com Ele é a chave para isso. Então, não se trata de andar perguntando para todo mundo o que Deus está falando, o que Deus está movendo, mas ir discernindo isso na sua própria caminhada e significando isso na sua porção. Não anula isso, o andar coletivamente, caminhar com o Senhor, andar com o Senhor, viver com o Senhor. Não anula nada, nada, nada. O fato de estar na igreja, ser presente. Pessoas que, segundo a instrução de Paulo, não deixemos de congregar. Embora isso seja costume de alguns, congregar é essencial, estar perto é essencial, entender a porção, você vai compreender a completude quando você se relacionar com todo mundo. Aí você vai vendo que o Senhor é completo, e você recebeu porções, mas essas porções à mesa com outras pessoas vai se tornar uma grande e perfeita vontade de Deus para os nossos dias. Enoque andou com Deus e já não era. Por que tem gente que anda com Deus e quer ser? Tem gente que anda com Deus e quer ser. Eu quero ser, eu tenho dom, eu tenho disso, eu tenho aquilo, eu tenho argumento, eu tenho argumento, eu tenho argumento, eu tenho argumento. Enoque andou com Deus e já não era. Que lindo isso, né? Você quer andar com Deus para não ser? Não, pastor, mas eu tenho um monte de palavra de Deus porque eu vou ser. Quem que te entregou essas palavras? Alguém que precisava do seu dízimo? Alguém que precisava do seu dinheiro? Alguém que precisava do quê? Que teve que te afirmar de alguma forma, dizendo que você viveria certas coisas. Tem gente que recebeu a palavra que vai às nações levar o evangelho. Por que recebeu? Só porque tem dinheiro? Ou porque tem alguma coisa conectada que de alguma maneira beneficia? Escute, não é o evangelho da conveniência que se chama reino de Deus, não. O nome disso é maçonaria. O nome disso são coisas que são desprezíveis, porque se afirmam somente pelo network. Se afirma pelo network, para que o Espírito Santo? Para que o Senhor? Não fique em crise se você recebeu uma palavra. Talvez essa palavra foi na emoção de alguém. Agora, se você recebeu ela do Senhor, você vai se contentar em não ser. Tem pastores aqui na casa que dizem para mim assim, olha que coisa interessante. Pastor, eu só quero segurar o seu braço, assim como Arão fez com Moisés. Segurar aqui, para que o Senhor faça a intercessão que tem que ser feita. Disse, não, mas vamos fazer junto. Não, pastor, Deus disse para mim que é para mim ajudar e cooperar com o que está acontecendo agora. Eu me sinto lisonjeado, porque o meu coração é livre quanto a isso, porque eu posso fazer isso pelos meus irmãos também. Hoje mesmo eu comentava sobre tantas qualidades que nós temos disponíveis aqui na casa, de irmãos que ministram, irmãs que ministram, pastores e pastoras. Irmão, nós temos uma diaconia extraordinária nessa casa, irmãos com coração em Jesus, vivendo esse sobrenatural de uma maneira poderosa, gente de Deus mesmo, sem restrição. Agora olha que legal. Se eu não confiar nesses irmãos, como que eles vão viver o que Deus tem na vida deles? Eu confio, eu me sujeito, tem hora que eu tenho que ficar segurando o braço aqui de alguém para esse alguém fluir. No ensino, para que esse alguém possa fluir. Não se trata de todo mundo ser suporte para mim. A gente pode abençoar as pessoas para que elas também encontrem o suporte para que eles possam fluir na vida. E você não tem que ter medo de lidar com isso. Afinal de contas, no meio dessa caminhada você vai ser exigido. Porque o preço é alto. Mas o valor sobre esse coração ele se apresenta como eterno. O preço é alto, o valor é eterno. Uma vida com Deus é para os que desejam presença. A presença de Deus. A presença dele é o ambiente. E não aplausos.
Ah, mas eu não fui honrado naquele lugar. Ah, mas eu não tive oportunidade, eu não... Irmão, chega para perto. Deixa o pastor tocar no seu coração, na sua intimidade, na sua motivação. Deixa eu tocar na sua carência. Deixa eu mexer com você um pouquinho, nessa interação. Deixa eu bagunçar um pouquinho seu pensamento. Eu não estou falando mal de você, não. Eu só estou dizendo para você aproveitar a oportunidade de ter essa vida com Deus pela presença e não pelos aplausos, não pelo reconhecimento, não pelo parabéns para você. Moisés pediu a glória e não milagres. Ele confiava em Deus, os seus milagres, a sua capacidade de realização. Mas a glória de Deus era mais importante. A presença de Deus era mais importante. O relacionamento é mais importante do que o resultado. O relacionamento se apresenta mais importante do que o resultado. O resultado que a gente faz ele é natural a partir do relacionamento. Tem hora que o relacionamento aqui é perfeito, mas ele não produz muita coisa, não. Aí encosta alguém aqui, começa a produzir algumas coisas. Embora a produtividade tenha melhorado, não se perdeu o relacionamento. Ah, então relacionamento é todo mundo amiguinho, todo mundo best friend, todo mundo. Não, o nome disso é jardim da infância. O nome disso é gira-gira. O nome disso é balanço, um ao lado do outro. O nome disso é gangorra. Tem coisas às vezes que a gente não concorda. Mas a gente entende que naquele relacionamento podem ser produzidas coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias, em favor do corpo de Cristo. Quem encontra a presença perde o interesse até pelo palco. Porque não se trata da exposição, se trata de um coração, se trata de uma vida que decide viver para o Senhor, sem a ênfase em si mesmo. Irmão, quem está perto de mim sabe que eu nem faço força para aparecer. Eu tenho hora que eu quero entregar o microfone para todo mundo. Mas se faz necessário algumas falas, para que nessas falas flua, através da autoridade da casa, as pessoas que estão sendo despertadas a uma vida, ao entendimento, ao relacionamento com o Senhor. Jesus subia o monte antes de descer para curar. É como se fosse um elevado movimento, para que depois o fazia descer a realidade das coisas e manifestar o Cristo. A ideia é vivermos de uma maneira sobrenatural, adentrando em Salmos 25:14, que diz: o segredo do Senhor é para os que o temem. Quer viver revelação? Ande com temor do Senhor. Quer entender sobre o temor do Senhor? Esteja constantemente na presença dele. E não saia desse lugar. Você não vai se arrepender. E muito menos viver de crise em crise, sim, adentrar um lugar de glória de uma maneira extraordinária. Milagres, eles não são interrupções da natureza, eles não são transformações da natureza pela própria natureza. São lembretes da verdadeira origem da natureza, que estão na eternidade, trazendo a manifestação desse custo de estar na presença de Deus. Transforme a realidade natural como a vida sobrenatural sujeita a Deus. Sem isso, você não vai conseguir. Se você quer ser participante disso, escreve nos comentários desse vídeo. Eu quero viver constantemente na presença de Deus, para nunca mais me afastar. Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus.